convidamos doutor professor João Malheiro, que é a maior autoridade no ensino de virtudes no Brasil. Doutor em Educação pela UFRJ, estuda e trabalha em projetos focados na educação integral de crianças e jovens há quase 40 anos. Auxilia diretamente na administração de diversos colégios, pautado em valores cristãos ao redor do Brasil. Autor de livros relacionados à educação, publicados por editoras renomadas, como CRV, Quadrante e Cultor de Livros. O doutor também é ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde oferece cursos de formação para os pais. Ele foi reconhecido com 2 medalhas de destaque na área da educação, a medalha Tiradentes pela Alerj e uma medalha pela Fundação Biblioteca Nacional. O tema da sua palestra será Os Desafios da Educação no Brasil. Por favor, doutor professor João Malheiro, seja muito bem-vindo. Então, boa tarde a todos. Já dei muitas palestras em eventos e eu sei que dar uma palestra depois do almoço, o cara tem que ser mágico para as pessoas não dormirem. Então, vocês vão ver que eu vou fazer um pouco de mágica para vencer essa modorra normal da natureza humana, que, principalmente num sábado chuvoso, pede uma coberta e um sofazinho para descansar. Então, vai ser uma grande missão minha, mas vamos vencê-la. O tema de hoje é um tema maravilhoso, porque, efetivamente, né, vocês vão comprovar empiricamente, na minha explanação, que falar de segurança pública é falar de educação. É uma coisa tão evidente, mas tão evidente, que quando eu me estava preparando essa palestra, eu até ficava um pouco envergonhado. Falei, pô, será que eu vou falar isso tudo que é tão óbvio? vou ter que falar de tudo que é básico, né? Mas concluí que sim, que muitas vezes nós não estamos habituados a falar do que é básico, né? Então, vocês vão ver que tudo que eu falar aqui vai ser assim, caramba, é óbvio tudo isso. Mas sabe qual é o problema? É que justamente os temas da segurança e educação, por serem tão óbvios, mas exigirem tantos milagres para darem certo, que as pessoas meio que já desanimam, né? Vocês sabem que eu sou um pré-candidato a vereador pelo Novo nesta cidade, né? Isso aqui a gente pode falar publicamente. Eu tenho falado da minha bandeira e, naturalmente, sobre educação em vários eventos que eu tenho participado. Ontem mesmo estive em Fortaleza, dando uma palestra lá para o Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, que me pediu para falar desse tema lá para toda a cidade de Fortaleza. Foi um evento maravilhoso. E eu falava exatamente isso. É que educação não dá voto. Ninguém ganha uma eleição pela educação, vocês acreditam? Dá, se prometer escola, comida, consertar buraco, enfim, mas educação não dá voto. Por que não dá voto? Porque para mudar a educação exige muito tempo. Não é num único mandato que você consegue produzir resultados convincentes. Mas a realidade é essa, a educação é um tema super difícil mudar, porque, primeiro, tem muita ideologia por trás, que te bloqueia, e você não consegue suplantar essas ideologias, e depois, são já muitos anos mesmo, de intoxicação gramsciana. Sabe, há muito tempo que a esquerda está no governo, e está, naturalmente, destruindo, enfraquecendo, né, milhares de professores, milhares de famílias, milhares de escolas. Então, chega
um cidadão aqui bem intencionado como eu, querendo mudar tudo isso, as pessoas dão uma risada da minha cara, isso que eu, em geral, experimento. Mas como eu sou um homem totalmente convicto do que eu faço e do que eu falo, e também muito consciente de que é lá de cima que me dão essa missão, então eu estou tranquilo. Eu sei que, de alguma maneira, ele será mais forte do que muitas e muitas outras pessoas do mal. Então, vamos acompanhar essa palestra com essa esperança de que, sim, é possível mudar a educação. Se eu não começar com essa premissa, vocês não vão acreditar em nada do que eu vou falar. Está claro? Então, eu sou um homem tremendamente esperançoso em Deus e na boa vontade do imenso povo brasileiro que é do bem. Concordam comigo? A imensa maioria do povo brasileiro é do bem. Está sedento desse bem. E, bem ou mal, essa onda que a gente está percebendo, conservadora, que está nascendo no Brasil, essa onda, né, de mais religiosidade, essa onda de busca de mais justiça, no fundo é que, ninguém aguenta mais toda essa mentira social, todas essas promessas vazias que não geram nada, só geram doenças, só geram depressão, só geram suicídio, só geram traição, só geram, enfim, problemas sociais imensos. Então, as pessoas estão fartas de serem enganadas. Isso é uma coisa... Eu acho que isso nunca teve um momento tão propício para mudar a educação. E, por isso, eu estou entrando na vida pública. Eu sinto que é agora o grande momento para a gente conseguir virar essa página da história. Muito bem. Diante de todo esse preâmbulo, nós vamos falar um pouco de alguns mitos que existem na cabeça de vocês, que foi construído na cabeça de vocês, e que eu vou tentar desmitificar. Não é uma coisa muito fácil, exijo que vocês pensem um pouco comigo, mas espero que no final vocês saiam com mais esperança como eu estou. Primeira coisa, então, que eu gostaria de começar é esse. Concordam que muita gente pensa assim, né? O problema de segurança pública, do crime, é um problema de pobreza. Se as pessoas tivessem mais igualdade, se as pessoas tivessem, pois, mais oportunidades, se não houvesse tanta opressão, se não houvesse tanta, enfim, desequilíbrios históricos, todo esse discurso que a gente ouve falar muitas vezes, os crimes diminuiriam. É isso que as pessoas, em geral, pensam. E eu gostaria de começar dizendo que não é verdade. A desigualdade social não é, de longe, a causa do problema e nem a única causa desse problema. É uma das causas? Sim, mas não é a principal causa. Na verdade, é um sintoma de uma causa. Alguma coisa causa essa desigualdade social, isso é verdade, que por sua vez vai gerar crimes. Mas não é a desigualdade social o problema, é o que causa a desigualdade social. E o que causa a desigualdade social? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês acordassem. 4 causas, todas relacionadas entre si, mas de tremenda evidência. Concordam comigo que a família hoje está complicada? A família está sem os valores que foi tocado aqui de manhã. A família está desestruturada. Está sem vínculos fortes entre marido e mulher, entre pais e filhos. Estão muito fracos esses vínculos. E eu poderia explanar isso bastante sobre esse tema, porque é um dos temas meus prediletos e, na minha opinião, é a resposta que eu costumo dar. Por que o Colégio Portugal tem tanto sucesso? Eu falo, sabe por que o Colégio Portugal tem tanto sucesso? Porque nós percebemos que esse primeiro ponto era o mais importante, investir na escola. O que nós priorizamos no Porto Real é a formação da família, dos pais. Se nós formamos bem os pais dos alunos, o resultado acadêmico é tremendamente grande.
As pessoas assim, até hoje não perceberam isso nas outras escolas. Se vocês entenderem que quem educa é um pai e uma mãe, não é o professor, é lógico que eu tenho que investir nisso. Se a família e a escola não está apoiando, está terceirizando, como já foi falado hoje de manhã aqui pelo Pedro, cara, a escola não tem nada a fazer. Pode instruir matemática, português, geografia, mas formar pessoas humanas, inteligentes e livres, não consegue. Então, o primeiro ponto é isso. Hoje, as famílias estão muito destruturadas. Pensa assim na escola pública agora, que é o meu foco principal para a minha campanha, pré-campanha. Concorda que a escola pública não dá certo porque a família está destruída. Vocês sabiam que 55% das famílias da escola pública aqui no Rio de Janeiro não tem pai? Não existe o pai na família, não existe. Só esse dado já explica um monte de problemas com as crianças. Tem outros problemas que a gente vai abordar. Mas no momento que você entender esse fenômeno, caramba, se eu não investir em alguma coisa que compensa a ausência do pai, não vai dar certo a educação de nada. Não parece óbvio, gente? Segundo ponto, né, as escolas estão totalmente sucateadas. Quem visita a escola pública, e eu visitei já muitíssimas no meu mestrado, no meu doutorado, que a gente tem que fazer pesquisa nesses lugares. É uma coisa deprimente. Sinceramente, ninguém aprende nada. O professor também não está nem aí, ele também nunca vai ser mandado embora, nunca vai acontecer nenhuma consequência, nenhuma penalidade, a escola está totalmente sucateada. Então, quer dizer, isso é uma coisa terrível. Você, como professor, você se desgasta muito. Eu chamo hoje os professores de escola pública mártires do país. Os mártires, os verdadeiros mártires, dizem que o país não tem mártires. Eu falo, como não tem? Vai na escola pública. Eles são verdadeiros mártires. Porque entrar numa escola que está totalmente à deriva, sem nenhum governo, sem nenhum incentivo, sem nenhum prêmio, porque o cara que se mata, ele não tem nenhum prêmio em relação ao cara que não quer nada, não tem nenhuma vantagem, nada. Você acha que o cara vai se matar quando o outro não se mata? Isso é óbvio que não, então, e os alunos vão pagar o preço disso. Então, família desestruturada e sem valores, sucateamento das escolas, não há zelo educativo, como eu tanto gosto de falar. Bom dia, boa tarde, Padre Tiago, é uma honra a sua presença, acabo de perceber, né, responsável pela educação da nossa arquidiocese. A polícia está corrupta ou não está? Infelizmente, sim, não vamos entrar em detalhes aqui, porque não é o tema, e iria levantar ânimos, como foi de manhã, na última palestra, que a gente toca esse tema, isso nos aflora um monte de injustiças, um monte de raivas, um monte de problemas, mas que, sem dúvida alguma, isso também é um problema gravíssimo dentro da nossa temática, que é a segurança pública, né? Quando você, numa cidade, tem problemas desse tipo, e o problema, e o policial que é honesto, como os que estão aqui presentes, né, e vem esses descompassos, eu me mato por essa cidade, e aquele outro se suja com um dinheirinho na mão, isso dá um desgaste psicológico imenso, né? Depois, concordam comigo, como falou muito bem o nosso querido Otávio, né, as nossas leis não estão justas. Não estão obedecendo à lei eterna, não estão obedecendo à lei natural, não estão obedecendo, pois, a lei da revelação, todas essas leis que são pré-requisitos das leis atuais dos nossos governantes. Concordam comigo? Quando você despreza tudo isso, as nossas leis atuais são totalmente injustas. Uma lei que vai contra a lei natural é uma lei injusta. Ponto. Isso é definição filosófica, e eu não vou aqui explicar o fenômeno, mas quem quiser depois eu posso explicar. O fato é que toda a lei positiva é uma participação da lei eterna, certo, Otávio? Então, quando nós percebemos essas 4 causas, vocês concordam comigo que elas são as verdadeiras causas da criminalidade? Elas são as verdadeiras causas, né, dos problemas sociais do momento. Depois, se a gente conseguir pensar que a pobreza não vai resolver, de uma forma imediata, como as pessoas pensam, as questões de segurança. Por quê? Porque não são só os pobres que roubam e que matam. Hoje em dia está fácil até provar isso, lá em cima, não está? Os nossos políticos, nós sabemos muito bem que
enfim, não vou dar dados assim, porque eu não tenho esse dado objetivo, mas tenho essa intuição, eu chutaria que uns 70% dos nossos deputados hoje só pensam no dinheirinho que eles ganham e nada mais. E são dados que eu tive ontem em Fortaleza, de um deputado federal que me deu. Falou, olha, João, lá em Brasília, 70% não está nem aí. Não está nem aí. Eles estão lá para enriquecer, acabou. 70%. Olha o dado que o cara me deu, hein? Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que o criminoso está em todas as classes sociais? Sim ou não? Então, é um problema de pobreza, não? Não. Mas as pessoas pensam isso. Não. O problema da segurança social é um problema de ética. Educação, que já falei no começo, educação está aqui. Agora vamos para outro passo. É um problema ético. Um problema moral. A consciência do delinquente está deformada. Eu sou um professor de religião, sou um professor de virtudes, há muitos e muitos anos, e eu sei a dificuldade que é formar uma consciência de uma criança, é dificílimo. Principalmente quando o pai é um mau exemplo, quando o professor é um mau exemplo, quando o polícia é um mau exemplo. Quando uma criança, sabe quando é a idade que forma a consciência de uma criança? 6 aos 10 anos de idade. É a idade da formação da consciência. Se você não formar a criança dessa idade dourada da educação, dos 6 aos 10 anos, fundamental 1, quando você não forma a criança dos 6 aos 10 anos de idade, começa a haver a deformação da consciência e depois a adormição da consciência, ela fica adormecida. Então o cara mata e não sente nada mesmo. E o cara rouba e não sente nada mesmo. Então reparem, hoje a sociedade está totalmente em coma. Vocês não percebem isso? A sociedade está em coma. É uma coisa gravíssima. Sabe, quando uma sociedade está em coma, como é que você vai querer resolver o problema da segurança social? É impossível. É impossível. É uma coisa óbvia ou não é? Mas as pessoas não gostam de pensar sobre essa ótica, né? Quando você não tem consciência, é um mundo animalizado. E hoje eu estou dizendo que nós já estamos num mundo tão animalizado, mas tão animalizado, que já estamos num novo estágio que nunca teve na história, que chama-se infra-animal, abaixo do mundo animal. Hoje a sociedade moderna, século XXI, já está num nível que nunca teve na sua história, que é infra-animal. Nível bestial. Os animais ainda têm as suas próprias regras, porque é o instinto animal, concorda comigo? Nenhum animal quer mudar de sexo, por exemplo. Nenhum. Isso não é uma coisa bestial? Então, olha que interessante, quando você entende que o problema, então, é muito mais grave do que a gente possa imaginar, porque a gente tem uma tendência a pensar só em questões externas, né? Põe mais política que resolve, põe mais leis que resolve, põe mais proibições, põe mais vigilâncias, põe mais câmeras. Cara, não vai mudar nunca nada. É um problema de consciência moral da sociedade. Isso já dizia muitíssimos filósofos. Eu, no meu doutorado, estudei MacIntyre, para quem não conhece, Alsdair MacIntyre. Ele dizia, no momento que pararem de formar nas virtudes, a sociedade será corrupta, 100% corrupta. E ele profetizou isso em 1980, no seu livro After Virtue, que foi um dos meus referenciais teóricos do meu doutorado. Ele falou, no momento que se parar de educar virtudes, os jovens serão corruptos. E é o que a gente vive hoje. Todos são corruptos. Aí, não, é só o cara lá de Brasília, só o cara lá. Não. Hoje a tendência do cara se portar mal é muito grande, gente. 60% da classe média do Rio de Janeiro está separada. Tem consciência disso? Você já viu hoje o garotão de 40 anos, bem-sucedido, empresarialmente falando? Quantos por cento traem a esposa hoje? Vocês sabem esse dado, não? Eu não vou falar para as mulheres não desanimarem. Mas é por causa disso. O jovem hoje está totalmente em coma. O jovem desse maduro interessante, como eu gosto de chamar. Então, gente, outro problema.
Quando a gente vê hoje o criminoso, as pessoas têm uma tendência a vitimizar o assassino. Ele é vítima da sociedade, não é isso que o nosso PT faz? Os nossos marxistas sociais fazem? E eu pergunto, é verdade isso, gente? Temos que entender que isso é uma ideologia que está sendo construída justamente para que eles deem espaço para condenar os católicos, a liberdade humana, para condenarem qualquer direito social. Porque no momento que você destrói as estruturas do direito, portanto, o direito não existe, porque não existem as leis anteriores, então o cara cria a lei que ele quiser, como está o nosso Alexandre de Moraes. Por que ele tem esse poder? Porque, de verdade, ele conseguiu destruir qualquer crença no direito. Vocês não acreditam mais no direito. Vocês mesmo de manhã manifestaram isso em vários momentos. Mas isso foi construído. O marxismo, ele acaba com todo o poder para que, justamente, ele possa impor o próprio poder. O poder vem da lei justa, da lei divina, da lei positiva, quando é justa, mas quando não é justa, não consegue. Então, reparem, concordem que esse mito é um autêntico mito, é uma grande mentira. Não é a pobreza o problema da segurança pública. É um mito. O problema é, portanto, de educação e ética. Está claro esse primeiro ponto? Então, quando a gente pensa em segurança pública, atenção, eu vou mostrar agora, para você guardar para sempre, é um problema, a crise do homem. É um problema, o homem está em crise. A natureza humana está em crise. Sim ou não? Então, quando você vê isto sendo plantado com intenção, isso é tudo construído, isso não foi por acaso, não, tá? Isso está desde o século passado. Não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que já tem mais de 100 anos. Isso é uma coisa que foi sendo produzida, plantada, e estão agora colhendo os frutos. Isso é o que está acontecendo atualmente. A crise do homem é a verdadeira causa da insegurança social. O homem está em crise. O homem não é mais homem. Cai na real, gente, cai na real. Vamos, acorda, sai do coma. Hoje o que a gente vê na sociedade, as pessoas estão andando na rua, eles não são mais homens. São seres animalizados. Então, numa sociedade animalizada, você pode esperar a lei da selva. Não é assim que na selva existe? O cara está se matando uns aos outros para sobreviver. É o que está acontecendo hoje. Mas hoje, a estrutura humana que Deus pensou desde toda a eternidade para dar certo, para ser todo mundo feliz, não existe mais. Portanto, quando se fala em segurança social, você tem que entender que é uma coisa muito mais profunda, gente. E as pessoas não pensam nisso, porque não estão preparadas para pensar nisso. Então, a gente veio aqui para um congresso para refletir a verdade, para ir mais fundo. Eu sei que estou indo mais fundo. Eu sei que muita gente nunca tinha pensado sobre isso, mas a crise do homem é que gira a crise da família. Foi o que o Pedro de manhã falou ou não falou? E o que ele falava? Quando tem a crise na família, depois vem a crise do quê? Ele falava da sociedade e eu falo da escola, que está dentro da sociedade. Por que a escola não dá certo? Porque a família não dá certo. Mas por que a família não dá certo? Porque o homem não dá certo, né? E quando a escola não dá certo, e a família não dá certo, que esse é um binômio que tem que estar junto, Padre Tiago, desculpe falar, mas eu tenho que falar. A crise da igreja. Concorda comigo? A crise na igreja que está cheia de padres que não são padres, padres que são sociólogos, padres que são guerrilheiros, padres que falam da teologia da libertação, CNBB, metade dela, totalmente a favor da sua opinião. Quer dizer, isso, mas veja, por que veja, isso aqui veio dali. Vocês já pararam para pensar que todo delinquente, todo assaltante que já te roubou, ele já passou pela escola? Ele já passou pela escola, não? Mas ele também tem família, não tem? Então, repara, um assaltante já perdeu aqui, já perdeu lá e perdeu lá. Ficou claro qual é as causas da segurança social do país?
Não é óbvio tudo isso, gente? E quando isso está assim, tem que lembrar o que alimenta na prática, todas essas crises. Quem adivinha? É uma crise de Deus. Isso Pedro Afonseca de manhã foi super claro. Quando há uma crise de Deus, destronizaram Deus da sociedade, que foi o que fez o secularismo. Lembra que ele falou isto? Houve uma secularização da sociedade, tiraram Deus do trono e colocaram no lugar quem? O homem. O homem hoje reina como Deus. Não é o Alexandre de Moraes, vocês não já pensaram, ele parece Deus. Não sabe, vocês não pensaram já nisso, né? Nossa, ele parece um Deus, né? A cara dele não parece um demônio? Mas é exatamente isso, mas o demônio foi aquilo que tentou com Adão e Eva, e ele conseguiu agora. Mas é exatamente isso que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, ele se sente Deus mesmo. Então, repara, quando há uma crise de Deus, há uma crise na igreja, há uma crise na escola, há uma crise... Pronto, o ciclo fechou. Isso aqui justifica muita coisa ou não? Então, é isso que a gente tem que aprofundar, porque enquanto não voltar enquanto Deus não voltar a reinar, não tem nada a fazer, gente. Não tem nada a fazer. Põe mais carro de polícia, põe mais prisão, põe mais... Não adianta, cara, não adianta. Vocês estão enxugando o gelo. Então, é isso que eu acho que atualmente as pessoas estão pensando atualmente. Isso é o que está justificando vários movimentos de volta. Já estão pensando, as pessoas estão intuindo isso, mas ainda não de modo tão claro como eu estou mostrando para vocês agora. Mas, no fundo, o que está acontecendo nesse ambiente conservador que está nascendo no Brasil de forma explícita? Eu tenho viajado pelo Brasil todo, acho que vocês estão acompanhando. Viajei para 55 cidades em 2 anos e meio, abrindo escolas. Sabiam disso? 55 viagens. E sabem quem são essas escolas que estão abrindo? São famílias, igual as minhas do Porto Real. Elas têm vindo pegar como é que o Porto Real abriu e que estão abrindo. Eu estou abrindo hoje 30. Dessas 55 viagens, estou abrindo 30 Portos Reais. Mas por quê? Porque são famílias que não aguentam mais isto, não aguentam mais. Então, quando a gente fala em crise social, é uma coisa muito pobre, é uma coisa muito mais ampla, que a gente tem que cair na real. Enquanto a gente não cair na real, vocês vão sofrer muito, porque os filhos de vocês vão ser perdidos. Todos. Todos. Entendeu a gravidade do assunto? Daqui a pouco os filhos de vocês vão estar enfrentando vocês e falando, quem é você para mandar em mim? Isso vai acontecer, já está acontecendo, além do mais. Os filhos de vocês vão chegar e falar, mãe, agora eu sou bissexual. Já está acontecendo de monte, com 10 anos aqui na Barra da Tijuca, vários condomínios quando eu já estive. Mas é fruto disso aqui, cara. Aí as mães ficam, onde é que eu errei? Eu dei tudo para ele. Foi exatamente o que você errou. Você deu tudo para ele. E não educou, e não investiu no principal. Bom, então, esse primeiro slide é bem marcante, não é? Vamos para os outros? Depois, no final, as perguntas. Então, ações práticas que podem fortalecer a família e a educação, que isso é o que importa, concorda? Vamos começar pelos 2 primeiros? Família e educação, tem que começar por aí, né? Doutora Ramalho, como vai? Uma alegria. Então, aí... Agora a palestra ficou mais motivadora. Então, continuando... Tem uma cadeira esperando pela sua imensa saudade imensa. Então, é importante que vocês entendam, que depois que nós entendamos, deixa eu voltar o slide anterior só para o doutor Ramagem captar o nosso recado. Nós estávamos falando isso anteriormente, é uma coisa que não vou resumir agora, mas eu estou querendo dizer que o problema de segurança social é um problema da crise do homem moderno. O homem está em crise. Quando o homem está em crise, a família fica em crise, a escola fica em crise, a igreja fica em crise. E, no final, quem fica em crise é Deus.
Esse é o resumo do que a gente falou até agora, para você poder acompanhar agora o resto da palestra. Beleza? Foi um resumo rápido em homenagem à sua pessoa. Então, estamos agora entrando nesse seguinte. Então, o que a gente pode fazer como educador, como governante? Esperemos que sejamos muitos dos presentes. Temos que saber que, sem dúvida alguma, nós temos que fortalecer muito a promoção da família. É esta a primeira grande batalha. Fortalecer os vínculos familiares que se perderam, gente, não só na escola pública, como a gente tem falado há pouco, mas na escola privada também. As coisas estão muito complicadas ou não? Os pais terceirizando, pais desistindo, pais incapazes de educar. Eles não foram formados para serem pais. E é por isso que o meu colégio tem muito sucesso. Como eu já dizia há pouco, se eu ajudo os meus pais do Portugal, e aqui tem vários presentes, fico feliz, eles podem comprovar isso empiricamente, se quiserem perguntar para eles. Se nós fortalecemos os pais da nossa escola a serem pais, a serem protagonistas da educação dos seus filhos, a criança melhora. Melhorando a criança como criança, ele melhora depois como aluno, que é o objetivo da escola. Então, essa é a estratégia do Porto Real. Você fortalecendo os vínculos entre pais e filhos, primeiro entre marido e mulher. Entre marido e mulher. Nós já salvamos muitos casamentos. E muitos já se consagraram, casaram, depois de anos juntados, esse papo. Eu chamo o casal combo, que batizou, confessou, primeira comunhão, crisma, tudo numa coisa só. Já teve vários casos desses lá no colégio. Mas, muito bem, quando nós entendemos que quando nós promovemos a convivência familiar, geramos esse protagonismo, agora pense em escola pública, vamos pensar em escola pública, tá? Resolvendo problemas da obesidade infantil. 3 milhões de crianças atualmente no Brasil, gordas pra caramba. Isso é uma doença terrível, você acha que não? Vários problemas tais disso. Tem muitos programas que eu posso desenvolver numa escola pública fazendo isso aqui, programas de educação alimentar. Tem vários materiais prontos para isso, várias palestras prontas sobre isso. Quando você vai ajudando os pais, a virem mais para a escola no final de semana, para se sentirem amadas, acompanhadas, enriquecidas com palestras, com jogos, com atividades, com viagens, com churrascos, com muitas coisas que você pode fazer. O que precisa? Zelo educativo. O diretor dessa escola tem que vibrar com o que ele faz, coisa que não existe hoje. 90% dos diretores de escolas dessa cidade são indicações políticas. Como é que um diretor que não tem nenhum preparo vai poder organizar uma coisa dessa? Impossível, nem quer, nem tem saco. O zelo educativo é uma coisa que se constrói. Fruto do estudo, fruto da dedicação, fruto do acompanhamento. Então, reparem, uso de telas. Vocês acham isso aqui é coisa de classe média, Você sempre pensa assim, não, cara, classe pobre mesmo. Todo mundo tem celular hoje, concorda comigo? E o excesso de telas atrapalha o aprendizado ou não? Muito, não vamos aqui entrar nesse tema, mas aqui todo mundo tem essa intuição e óbvio que isso é uma coisa. Isso dá para mudar? Já fiz várias experiências em escola pública com iniciativas desse tipo e os pais te agradecem de joelhos. Puxa, nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha aprendido sobre isso. Caramba, você me ajudou muito a educar meus filhos, você está me resgatando a minha vocação de pai, você está me ajudando a ser um grande cara. Os pais te agradecem quando você dá formação para eles. Eu já falei aqui em algum outro momento, não sei se falei aqui no outro evento, que eu fui chamado para fazer um evento lá em Petrópolis, região serrana. O reitor da Universidade Católica de Petrópolis falou, João, você que está especialista em virtudes lá no Porto Real, você não pode ajudar aqui as escolas públicas de Petrópolis? Eu falei, será uma honra, mas você tem que me deixar formar os seus professores. Você me deixa? Você me dá o seu espaço aqui da universidade? Você me dá uma semana? E ele me deu. Formei 500 professores de Petrópolis. 32 escolas públicas. Ensinei a educar virtudes. Sabe o que aconteceu? Isso foi em 2016. Já faz 8 anos. Até hoje esse projeto não só está vivo, mas essas escolas, acredite, têm fila de espera para entrar. Vocês não vão bater palmas?
Não para mim, evidentemente, mas para o sucesso da educação, que é possível mudar, gente. É isso que eu quero que vocês saiam desse lugar aqui. Não, gente, é possível mudar a educação. Lógico, tem que ter vontade política, zelo educativo e garra. Ainda bem que é isso que eu vim gerar em vocês. Hábitos de sono e higiene. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a aprendizagem? Nossa, um monte de coisas. É que vocês não sabem, nem os pais da escola pública sabem nada sobre isso. Mas se você educa os pais sobre esses temas basicão mesmo, os resultados acadêmicos são imensos. Então, por que a escola pública não dá certo? Porque não se educa os pais da escola pública. Não é, portanto, problemas de computador, que precisa pôr mais quadras, mais... Não é isso. É o basicão. São crianças que só aprendem se são amadas pelos seus pais. Ficou claro? Uma criança que não se sente amada, ela está bloqueada para aprender. Isso é uma coisa que, quem sabe como se forma uma criança e uma pessoa humana, é tão evidente todas essas ideias, que todo mundo fala, caramba, por que ninguém fala sobre isso? E sabe qual é a resposta? Porque ninguém entende nada disto. Ninguém entende nada de educação hoje. Os nossos governantes acham que é tudo uma questão externa, de prédios, de instalações, de materiais didáticos, de merendas, tal. Tudo isso é importante, lógico que é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o que é uma criança. É ela que aprende, não é o pai que aprende. É a criança que aprende. Como é que a criança aprende? É isso que você tem que saber. Isso é a base. A promoção da família é a base da aprendizagem, gente. E ninguém fala disso. Alguém fala? Vocês conhecem alguém que fala sobre isso? Nos discursos educacionais. E depois, prevenção de riscos a partir da família. Quando você mostra para os pais e depois para a sociedade, quando os vínculos de pai e mãe e filhos estão fragilizados, é a causa principal da evasão escolar, é a causa principal das drogas, da violência, do tráfico. Porque você concorda comigo que se uma criança está bem na família, ele vai se envolver no tráfico? Não vai. Só se envolve no tráfico quem está mal, né? Assim como um adulto, se ele está bem na vida, se a vida está bem, a família está bem, o trabalho dele está correndo bem, esse cara vai se envolver no mal? A gente sabe que só se envolve no mal aquele cara que está mal na família, que está desajustado, que já veio cheio de lacunas da infância. Então, quando o cara tem uma oportunidade de dar um golpezinho, ganhar um dinheiro a mais, o cara entra. Ou o cara que está bem na vida, que está feliz, esse cara não se envolve no mal. Então, sempre é isso, você tem que... O problema é como é que está a liberdade desse cara. Se a liberdade está comprometida, já está estragada, já está destruída, esse cara embarca em qualquer barco furado. Pois é. Então, é que esse João Alexandre de Moraes, você conhece a infância dele? É isso. Mas acalma os seus anos para a gente não criar o clima, não querer estragar o clima. Então, é importante que vocês percebam que quando você forma bem os pais, sabe como é que é a formação de pais do Porto Real? Palestras mensais, vão 300 presencialmente, todo mês. 300 ou mais, além dos que assistem online, porque isso é gravado e é na plataforma, o pai pode assistir depois em casa ou repassar. Tutorias trimestrais, os pais conversam. O Pedro falou isso de manhã sobre isso, lembram? Os pais têm conversas com os professores dos seus alunos a cada 3 meses. O que eles conversam? Sobre como é que está o filho. Mas aqui, só no aspecto escolar? Não. Como é que está na alimentação, no sono, na higiene, na amizade, na autoestima, todas as necessidades básicas de uma criança. Então, quando você educa depois os diretores das escolas, como eu falei, só 10% hoje funciona, 90% está podre. Desculpa estar ofendendo alguém aqui, se você é alguém diretor de escola, desculpa aí. Está dentro desses 10%, você está dentro dos 10%. Mas, formação de tutores, que é a minha grande tese. Os meus alunos, cada um tem um tutor que conversa com ele mensalmente. Sobre o quê? Sobre amigos, sobre livros, sobre o fim de semana, sobre a festa, sobre o namoro. Não fala só sobre estudo, fala de tudo, porque ele é uma pessoa.
Então, uma ideia que eu vou mostrar daqui a pouco. E a formação de professores? Todos os dias, de segunda a sexta, os meus professores têm formação. Das 7 às 8 da manhã. Eles são pagos pelo colégio para virem à formação. Mas por que eu invisto nessa formação? Porque eu sei que dali vai ser um professor formador. Um professor que vai dar exemplo, que vai ser um cara para se projetar. O aluno se projeta nos professores, para bem ou para mal. E dá tanto resultado isso aí, gente. A Secretaria Estadual de Educação esteve no Porto Real, aqui uma rápida historinha, para aprovar o nosso 4º prédio. Eu estava apavorado porque não tinha elevador e a quadra não estava coberta. Isso era um pré-requisito para aprovar. Mas eu fiquei ali torcendo para que eles não vissem. No final da visita, 2 horas, visitando tudo, falando com várias pessoas, eu estava apavorado. Aí eles falaram assim, João Malheiro, temos que abrir o coração com você. Eu falei, ih, rapaz, ferrou. Você é a melhor escola do Rio de Janeiro. Eu, uau! O que aconteceu? O que vocês viram de tão bom assim? Nem eu sei. Explica para mim. Olha, eu nunca vi na minha vida. Sou inspetor escolar, você sabe, vou visitando escola por escola a vida toda. São aquelas pessoas mais idosas. Estamos há 40 anos visitando escolas e nunca vi uma escola como a de vocês. Mas o que vocês viram? Eu nunca vi um professor tão motivado como os professores do Porto Real. E por que eles são motivados? Porque tem formação diária. Então, reparem, isso tudo é química, é mágica. Não, é o óbvio, é o basicão. Mas as escolas públicas estão a fim de fazer isso, gente? Não estão. Mas nós vamos conseguir fazer isso. Se me ajudarem, se vocês me ajudarem, vamos vencer. Aqui das virtudes eu prefiro não falar agora. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu sou totalmente defensor, as escolas públicas têm que fazer parceria com empresas privadas. Isso é uma coisa que está nos Estados Unidos há tantos anos, na Europa. Eu não vou aqui explicar esses fenômenos, é isso, só um exemplozinho, tá, para vocês entenderem. Há uma escola aqui na Barra da Tijuca, por exemplo, não vou dar um nome para vocês não ficarem com ciúmes, eles têm um convênio com a Claro. A Claro dá um dinheirinho para eles, para incentivos para professores que rendem mais, incentivos para melhorar a quadra, incentivos para melhorar os computadores. Beleza? Por sua vez, os alunos dessa escola, quando se formam, têm preferência para trabalhar lá. Olha que coisa boa. Não é uma ideia boa? Tem em São Paulo várias escolas que estão fazendo isso, que eu sei. Vai lá em Petrópolis, compara. Lá tem outras escolas públicas, não são só 32, né? Não tem quem quer entrar nas 32, né? Tem fila de espera. É assim que vai mudar a educação. É contra fatos, não há argumentos. Agora, para isso, concordam comigo, que você tem que criar escolas vocacionadas. Tem escolas que vão ser boas para eletrônica e computação, tem escolas que vão ser boas para dança e música, escolas que vão ser boas para pintura, escolas que vão ser boas... As escolas têm que ser vocacionadas de acordo com o aluno. O aluno não é diferente. Agora, massificar a educação é uma loucura. É você não entender nada de educação. As crianças não são diferentes. As vocações não são diferentes. Como é que eu vou homogeneizar a educação? Isso é contra a educação. Não te parece óbvio? Mas se você não está nem aí com a educação, você faz escolas iguais para que ninguém aprenda nada mesmo e vote em você e você ganha a eleição. É assim mesmo que as coisas funcionam hoje. Isso é uma tristeza, não é? Não é uma instrumentalização do dinheiro público? Então, quando vocês entendem que tem soluções para a educação, estou dando aqui várias pinceladas, tá? Isso aqui exigiria cada entendesse uma palestra própria. Mas concorda que se eu dou um dinheirinho a mais para o professor que se sacrifica mais, daquele que não quer se sacrificar, ele vai render mais ou não? Qual é o problema hoje? O cara que não faz nada e o cara que se mata, ele recebe o mesmo? Isso é injusto. É óbvio que é injusto. Mas, ideologicamente, ai, coitados, igual para todo mundo, esse papo furado, que, infelizmente, não dá certo. Então, é importante que vocês entendam que se a gente quer melhorar os índices sociais, fortalecimento dos vínculos é o primeiro ponto. Prevenção é outro. E quando você consegue diminuir esses índices todos que vocês estão vendo aí,
Concorda comigo que a criança começa a ter capacidade de produzir riqueza? Esse é o problema. A escola hoje não permite que ninguém saia dela para produzir nada. São pessoas inúteis. Agora, se eu crio alunos preparados, o cara ganha autoestima, o cara ganha esperança, o cara se encontra. Caramba, eu já sei para que eu existo, já sei para que eu tenho esses talentos, esses gostos, esses sexos. E o cara começa a produzir emprego. Começa ali, um empreguinho tal, começa a empreender, e chega lá no doutorado. Como eu já vi várias crianças de escola pública, chegaram no doutorado. Vocês também conhecem ou não? Então, quer dizer, por que tem tanta pobreza? Lembra da pobreza há pouco? Porque a criança não consegue produzir riqueza. Mas a escola que é boa produz riqueza. Agora multiplique isso. Sabe quantas escolas tem no Rio de Janeiro? 1.500 municipais e 1.200 estaduais, aproximadamente. 2.700 escolas. Imagina 2.700 escolas produzindo riqueza. Não dá para sonhar. Mas vai durar quanto? 3 mandatos. Então, outro mito bem falso, o ambiente determina o comportamento. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Um pouco determina? Sim. Totalmente? Não. Por quê? O livre-arbítrio existe. Sabia que sempre que alguém causa alguma delinquência, foi uma escolha livre dele. Ele poderia não ter feito isso ou não? Tanto é que existem crianças que vivem as mesmas condições do delinquente na família, na comunidade, na formação que teve, e não produz delinquência. Então, peraí, então existe alguma coisa que defende esse cara, né? O que é? O livre-arbítrio. Todo mundo é obrigado a entrar na delinquência? Não. Depois, tem que haver uma responsabilidade individual? Sim. Todos devem pagar pelo que fazem, isso é uma coisa evidente. Então, aqui mais uma vez aparece a coisa da produção da riqueza. Então, aqui é uma coisa que eu gosto muito. Para que serve a escola? A imensa maioria dos presentes fala para produzir alunos que aprendam bastante, para depois fazerem um bom Enem e conseguir depois uma boa faculdade e futuramente um bom emprego. É assim o modelo que está na cabeça de vocês. Certo ou não? E é assim que vocês avaliam uma escola. Eu vou pôr esse meu filho nessa escola, porque produz bons resultados acadêmicos e bons empregos. Não, não é isso. Para que serve a escola? Não. Isso foi a minha grande descoberta do meu doutorado. A escola existe para formar pessoas humanas. Pessoas que sejam capazes de formar nas 5 dimensões. Eu tenho que mostrar essas 5 dimensões para vocês, porque esse é o meu grande diferencial como educador, que ninguém sabe. Posso mostrar? Gostaria de terminar, porque eles já falaram que acabou o tempo, mas eu sou incapaz de não mostrar esse slide. Os outros também falaram que tinham os últimos para concluir, eu preciso concluir com esse slide. Mas esse slide é o principal recado que eu tenho que dar para vocês no dia de hoje. Estão dispostos? Primeiríssimo lugar, uma criança, pensem no filho de vocês, no netinho de vocês, pensem no aluno de vocês, pensem, quem é essa criança que está na minha frente? Quem é? Você tem que pensar que essa criança que está na frente de vocês, ela é muito complexa, extremamente complexa. E se você não aprender a trabalhar essas 5 dimensões que eu vou mostrar para vocês agora, em sequência, ela não se desenvolve. Ela não chega a ser pessoa, que é o fim da escola, formar pessoas humanas. As pessoas humanas são as felizes. Quem não é pessoa humana nunca vai ser feliz. E o meu objetivo educacional é tornar as pessoas felizes. Mas se eu quero que as pessoas sejam felizes, elas têm que ser pessoas. A escola existe para formar pessoas. E ninguém fala disso na educação. Alguém aqui ouviu falar sobre isso? Algum educador fala sobre isso no Brasil? Alguém fala? Não fala, porque não sabe nada sobre isso que eu estou falando agora. Desculpa falar assim claramente. E eu viajei 55 cidades do Rio, do país, dando essas palestras parecidas, e eu sempre faço esse teste no final, não vou fazer aqui com vocês, mas
Aí minha Maria fala, pois você nunca ouviu falar sobre isso. Pois é, mas isso é o basicão. É o basicão da educação. E ninguém sabe nada disso. Então, uma criança entra na escola, primeira missão do professor, formar na sua parte física, corporal, sensório-motora. Sabia que uma criança que consegue fazer isso que eu vou fazer agora, ó, andar nessa linha aqui, ó, isso aqui é difícil para uma criança, muito difícil para uma criança de 0 a 2 anos de idade. Mas se eu consigo uma criança de 0 a 2 anos de idade, faça isto, sabe o que vai acontecer? Estou produzindo 700 sinapses cerebrais nela. O corpo é o que desenvolve o cérebro da criança. Vocês sabiam disso? E se você não desenvolve bem o sono, alimentação, higiene, telas, que eu falei há pouco, o corpo dela já está comprometido. Não vai ter um desenvolvimento corporal e, portanto, cerebral e, portanto, capacidade de aprendizagem. Não é gravíssimo? Só essa primeira dimensão. Se o cara forma bem essa parte corporal, vem a segunda, a parte emocional. Eu sempre digo que muito mais importante que alfabetizar uma criança é alfabetizar emocionalmente. Porque se uma criança tiver com pais ausentes, 55% das famílias não tem pai. Se o pai tiver bêbado, batendo no tráfico, na milícia, esse cara vai estar bem emocionalmente? Sabe o que vai acontecer se o corpo não está bem e a emoção não está bem? Sabe o que vai acontecer? Ele não aprende nada. Ele não aprende nada e não tem condições, pré-requisitos de aprendizagem intelectual. A racionalidade humana precisa disso bem desenvolvido e equilibrado. Já viram crianças que estão bloqueadas em sala de aula, que elas não estão atentas por nada? Porque eles estão pensando no tráfico, eles estão pensando na mãe que está presa, eles estão pensando que eles vão sofrer bullying no recreio. Eu mesmo, que era adulto, quando estava no 2º ano de ensino médio, estudando no Santo Agostinho, colégio de elite da cidade, eu era bloqueado em matemática. Eu tinha um bloqueio em matemática. Por quê? Quando eu estava na 4ª série, um professor me chamou de burro. E só um amigo meu, ficou estudando comigo lá, tardes e tardes, um dia ele me desbloqueou. E aí a minha melhor nota no vestibular foi matemática. Depois tive um ano, eu adorei matemática, e fiz administração de empresas, e sou muito bom em matemática, em cálculos, blá, blá, blá. Mas por quê? Porque eu desbloqueei emocionalmente. Se um garoto tem um corpo bem sarado, aprendeu a administrar os seus medos, as suas raivas, as suas birras, as suas invejas, os seus ciúmes, sabe? Cara, isso é uma coisa que se aprende. Eu sou professor disso, eu sou muito bom da alfabetização emocional, que gera depois a inteligência emocional. Mas para ter inteligência emocional tem que ter um domínio antes da alfabetização emocional. Quando você educa bem tudo isto, você está um cara muito inteligente. Essa inteligência, as pessoas falam que é uma coisa hereditária, biológica. 30% é. 70% é fruto da educação. Ninguém pensa sobre isso, verdade? Agora, atenção. Isso aqui já está satisfazendo vocês? Eu falo, não. Eu conheço um monte de gente inteligente e bem-sucedida no vestibular, no emprego. Hoje é milionário. O cara é egoísta. Só pensa nele. Isso é um sucesso ou não? Não. Por quê? Não desenvolveu a parte da força de vontade, que faz o trabalho das virtudes, que é a minha especialidade. O que faz a aprendizagem das virtudes? O cara começa a adquirir força de vontade. Sabe o que quer dizer isso? Força de vontade é assim, eu consigo adiar o que eu gosto, comida, sexo, filmes, diversão, eu adio. Sou capaz, eu tenho autodomínio. Olha que poder! Eu consigo adiar o que eu gosto e consigo, atenção, escolher o que eu não estou afim, não gosto. Mas por uma razão, por uma crença, por uma causa, eu topo escolher. Isso não é necessário para estudar? Você acha que a criança gosta de estudar? 90% não gosta de estudar. Só os 10% fleumáticos e inteligentes que vêm por natureza gostam de estudar. 90% eu sei que não gosta de estudar. Se o cara não é educado nas virtudes e não tem força de vontade para estudar, esse cara não vai ter garra para passar em nada. Está dando para entender, gente? Corpo sarado, emoções controladas, inteligência que está funcionando e está estudando, uma vontade que está dominada e tem liberdade. Isso aqui é liberdade, tá?
o cara finalmente chega na última e principal dimensão, que é a socialização, que é relacionamentos, que é amizades, que é namoro, que é o futuro casamento, que é fidelidade matrimonial. Está aqui. O cara que não tem isso, não tem isso, não tem isso, ele vai ser fiel no casamento? Nunca! Não consegue, ele é fraco. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Ninguém chega nessas duas dimensões hoje. A imensa maioria do Brasil não chega nessas duas dimensões. Então, o cara não tem nem fidelidade e muito menos fé. O cara não chega a Deus. A dimensão transcendental, que você sai de você mesmo e voa lá para cima, só quando a tua alma está livre para fazer isso. Quando você é egoísta e só pensa em você, você está preso para ter transcendência. Por que as pessoas hoje têm pouquíssima fé? Porque não conseguem ter fé. Choquei vocês, não choquei? Mas eu tinha que falar esses detalhes todos para vocês. Porque isso aqui é a causa da segurança social.